Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 3, versículo 31. Nisto, chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e os meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia, por esse texto tão abençoado. E por essa chuva lá fora, né, gente? Que bom que nós estamos aqui dentro, né? Glória a Deus. E até acabar o culto já parou a chuva. Nós profetizamos assim também, mas é benção. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Esse texto é um texto simples, mas ele deve falar muito forte ao nosso coração. Olha o que nós acabamos de ler. Tendo chegado a sua mãe, os seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. O contexto do texto que nós estamos lendo é Jesus numa casa. Eu fico imaginando uma casa que pode comportar algum número de pessoas. Nós não sabemos se 50, se 100, se 200, 300 pessoas, nós não sabemos quanto, mas tem que ser uma casa que comporte um grupo de pessoas, e um grupo de pessoas de forma expressiva, porque elas estavam ali ao redor do Senhor para o ouvi-lo, e provavelmente eles já tinham algum tempo que estavam ouvindo Jesus. Nós não sabemos quanto tempo, mas sabemos que é uma casa cheia de pessoas, ao ponto que quando chegou a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus, para falar com Jesus, Jesus estava dentro dessa casa, cercado dessas pessoas que estavam altamente interessadas pelos seus ensinos, altamente atraídas pela sua presença, altamente comprometidas com aquele momento de reunião, de intimidade, de aprendizado, de ensino particular ali com o Senhor. Então nós imaginamos uma casa, essa casa está cheia de gente, lotada, ao ponto que quando a mãe, as irmãs e os irmãos de Jesus chegaram, eles não puderam assim, se a casa estivesse vazia, talvez eles já tinham entrado na casa e chamado Jesus pessoalmente, mas porque a casa, nós entendemos, está cheia. Então o que acontece? Alguém acionado pela família de Jesus, a família natural de Jesus, são Maria e os outros irmãos e irmãs que Jesus teve, via, ou através de Maria, nós entendemos os irmãos e as irmãs de Jesus, o segundo filho, terceiro filho, quarto filho, ele foi o primeiro, mas Maria teve vários outros também, irmãos e irmãs, como a Bíblia diz, e essa casa está cheia, e a família natural de Jesus chega na porta dessa casa, e pede para alguém chamar Jesus lá dentro. Eu queria de forma figurada, que você imaginasse essa casa cheia de pessoas, e Jesus no centro dessa casa, ou no lugar de destaque, ok? E eu quero que você chame essa casa, coloque na sua mente, na frente dessa casa, uma placa. E a placa na frente dessa casa é: o centro da tua vontade, ok? E esse tua é com T maiúsculo, não é com T minúsculo. É o T maiúsculo representando Deus, o centro da tua vontade. Uma casa chamada o centro da tua vontade. Então quando chegou os familiares de Jesus, eles chamaram alguém para chamar Jesus, para que Jesus provavelmente parasse o que estava fazendo, parasse de dar atenção para as pessoas que estavam ali dentro, e pudesse sair para dar a atenção especial para sua mãe, para os seus irmãos e para as suas irmãs. Mas Jesus, dentro dessa casa que você colocou a placa aí, colocou um lugar chamado, uma casa chamada tua vontade. Jesus não saiu desse lugar, ele estava nesse lugar chamado a tua vontade. É mais ou menos o que aconteceu quando Maria e José, vamos dizer, 12ª vez, porque eles anualmente iam para Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando eles voltam no capítulo 2 de Lucas, que eles voltam dessa festa, Jesus tem 12 anos, então eles provavelmente tinham feito essa viagem durante 12 anos consecutivos. Quando eles vão embora, eles têm um pressuposto que Jesus se encontra no meio dos viajantes, que fossem ali os seus parentes e amigos, e quando eles dão conta, depois de um dia de viagem, eles descobrem que Jesus não está dentro daquele grupo, não está no meio dos viajantes, dos parentes e amigos voltando para Nazaré, mas Jesus agora precisa ser encontrado, porque um dia de viagem eles descobrem
que o filho Jesus, de 12 anos de idade, não está mais entre aqueles viajantes. Então eles param para procurar Jesus, e a Bíblia diz que 3 dias depois eles encontram Jesus. Quando Maria encontra Jesus, ele está conversando com os doutores dentro da casa, dentro do templo, e ele está falando acerca da lei. Maria o encontra dizendo: filho, por que fizeste isso conosco? E a resposta de Jesus, de uma forma tão natural e simples, mas convinha que eu estivesse aqui cuidando dos negócios do meu Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: mãe, presta atenção, eu não só sou seu filho, mas eu também sou filho de Deus, ou quer dizer, o Filho de Deus, o Cristo. E provavelmente Jesus já tinha passado uma cerimônia que os judeus fazem com seus filhos, porque as crianças, até por volta de 12 a 14 anos de idade, ficam assim, bem na barra da saia da mãe, como nós dizemos no ditado brasileiro, fica ligado para a mãe. Mas quando dá 12, até 14, 15 anos de idade, mas 12 anos já pode fazer isso. Os pais, eles ficam de um lado, os homens, e as mulheres ficam do outro lado, e os homens começam a abençoar o filho que está no lado das mulheres, porque ali está só como filho, e os pais começam a chamar esse menino a fase madura, a fase de maturidade. Então provavelmente Jesus tinha passado por isso, e agora ele estava ali no templo, não agora mais na barra da saia da mãe, mas ele já estava ali cuidando dos negócios do Pai. Aonde Jesus estava? Maria não encontrou ele só no templo, ele foi encontrado já no centro da vontade do Pai, aonde o Pai já era a referência maior do seu coração. Jesus então nessa casa agora, ele é a referência dessa casa, que nós colocamos o nome, um lugar chamado a tua vontade. E a pergunta que eu tenho para fazer com o texto junto com vocês é: o que é que acontece na casa chamada o centro da tua vontade? Os familiares de Jesus naturais, a mãe, os irmãos e as irmãs, queriam entrar, ou então queriam que Jesus parasse tudo para sair, mas Jesus estava dentro da casa. E o que é que estava acontecendo dentro da casa? Vamos entender esse texto? Olha só o versículo de número 32. Olha o que a Bíblia diz no versículo 32, Versículo 31, chegaram a sua mãe e os seus irmãos, tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Mas preste atenção no versículo 32, que diz assim: muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe e os teus irmãos estão, suas irmãs estão lá fora, à tua procura. Mas olha o detalhe do texto, a parte A, o começo do versículo 32 diz: muita gente estava sentado ao redor dele. Então a primeira coisa que eu aprendo, eu quero dividir junto com vocês, é que no lugar chamado centro da tua vontade, no centro da vontade de Deus, nós somos acompanhados pela sua presença. Quem é que tinha acesso à presença de Jesus? Não era quem tinha o nome de família natural, mas que estava fora da casa. Era quem estava dentro da casa. E como é que é o nome que nós damos para essa casa? Um lugar chamado a tua vontade, ou centro da tua vontade. E dentro da casa, o que estava acontecendo? O versículo 32 diz que eles estavam sentados ao redor dele. Eles estavam na presença dele, eles tinham contato ou acesso direto à presença de Jesus. Gente, nós sabemos os dias que vivemos, tem dia que é tão tranquilo, mas tem dia que são dias maus. Nós sabemos de tantas situações que podemos passar. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo porque ele venceu. Sabemos da vida cristã, quando nós realmente vivemos para Deus, e a custa que é voltarmos a Ele, a decisão de vivermos para Ele, o custo que é às vezes, ou muitas vezes, organizar nossa vida em prol do propósito de Deus para nós. Estar no centro da vontade de Deus, nem sempre é o mais fácil, mas nós temos uma certeza: quando nós estamos nesse lugar chamado a tua vontade, ou centro da tua vontade, nós temos acesso à presença de Deus, e a presença de Deus nos acompanha em todo momento que nós escolhemos estar no centro da vontade do Pai Celestial para as nossas vidas. Os salmos tão conhecidos, o Salmo 23, nós conhecemos ele. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pela água de descanso, refrigera a minha alma. Mas olha o versículo de número 4, Salmos 23, versículo 4, você vai lembrar. Salmos 23, 4 diz:
ainda que eu andasse, ou que eu ande, pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uau! A ovelha, que é o salmista, o salmista que se torna ovelha, ele está entendendo o seguinte: a vida não é fácil e nem difícil só pela trajetória que eu tenho para passar, mas a vida se torna extremamente graciosa mesmo quando eu passo por um lugar tão difícil chamado Vale da Sombra da Morte. Não importa o lugar, a circunstância, ou o que eu tenho que enfrentar nesse lugar, mas o que importa é quem me acompanha quando eu passo neste lugar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, ou não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando nós escolhemos e organizamos a nossa vida para continuarmos no centro da vontade de Deus, o primeiro benefício que nós temos é ter a presença de Deus como o maior presente de Deus para as nossas vidas. Alguém às vezes, novo convertido, chega na igreja, se batiza, né? Aquela força para batizar, aquele discipulado, aquele momento maravilhoso, e depois que batiza, passa alguns meses, e eu já vi algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas me procurando, falavam assim: pastor, antes de eu tomar a minha decisão por Cristo, a minha vida parecia que era mais fácil, a minha vida parecia que eu tinha, vamos dizer assim, menos lutas, ou muitas lutas e menos afrontas. Eu tinha uma vida assim, mais ou menos, mas eu enfrento embates hoje que parecem ser maiores. Mas a pergunta que eu sempre faço é: bom, mas como é que você vencia esses embates? Como é que você terminava uma batalha? Como é que era a conclusão das suas etapas antes? E aí ele vai respondendo, e eu digo: qual é a diferença para hoje? A diferença para hoje é que eu sei que eu tenho Jesus, e Jesus me tem. Essa é a grande diferença, quando nós estamos num lugar chamado centro da tua vontade. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes é uma decisão que precisamos tomar assim com grande custo. Jesus mesmo diz que, a Bíblia diz que alguém chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. É como se ele estivesse dizendo: pode me seguir, está autorizado, é isso mesmo, eu sou o mestre, pode vir atrás de mim, mas saiba que para realmente colocar a sua vida, para me seguir, você vai ter que fazer o que eu faço. E eu tomei a minha cruz, quer dizer, eu escolhi o centro da vontade do Pai para viver. Isso tem um custo. Se você está disposto realmente a me seguir, então saiba de uma coisa: você vai ter que abrir mão de conforto e comodidade para escolher a vontade de Deus acima de todas as coisas. Está disposto a abrir mão de uma certa segurança pessoal, ou de um conforto pessoal, ou do lugar onde você está, para dizer: Senhor, não importa onde eu esteja, eu vou estar no centro da tua vontade, porque eu sei que no centro da tua vontade, o primeiro grande benefício é saber que a tua presença está comigo, e esse é o melhor presente que eu posso ter na minha vida. Abraão ouviu de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Hoje, gente, nós não sabemos o que aconteceu com o diálogo de Deus com Abraão, mas nós não temos Abraão perguntando: Senhor, aonde é? Ele não pergunta. Esse é o capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12 de Gênesis é a chamada de Abraão. E aí nós vemos o versículo 1, 2 e 3, a chamada. O versículo 4 diz assim: e Abraão obedeceu a Deus. Ele foi. Por que Abraão foi tão pronto em obedecer a Deus? Abraão não perguntou aonde ia, porque ele sabia com quem ele ia. Ele sabia que o Deus que o estava chamando para o centro da sua vontade não desampararia ele no meio do caminho. A única coisa que ele precisava era acompanhar a direção de Deus, porque na direção viria a presença do direcionador, e a presença do direcionador, Abraão sabia, faria toda a diferença no meio da caminhada. Ao ponto que quando os pastores de Ló começaram a ter conflito com os pastores de Abrão, a Bíblia diz que eles pararam para bater um papo. E aí o texto diz que Abrão disse: então escolhe um lugar, Ló. Para mim, Ló perdeu uma grande oportunidade, porque se ele entendesse que ele tinha que honrar o seu tio mais velho, aquele que tinha um chamado de Deus, dizendo: não, Abrão, é você que tem que escolher, escolhe você.
Ló não tinha escolhido tão mal e ter parado lá em Sodoma e Gomorra, mas isso é uma outra ocasião que a gente pode conversar sobre isso. Mas a Bíblia diz que Abraão disse: então escolhe Ló, e Ló escolheu as campinas do Jordão, que depois se tornaram Sodoma e Gomorra. E o próximo trajeto de Abraão foi praticamente em um deserto, até chegar a Canaã. Porque que esse homem, sendo chamado de Deus, sendo mais velho, sendo aquele que poderia dizer: não, deixa eu ir para o melhor lugar visível, deixa eu escolher a melhor fatia do terreno, ele estava dizendo: não importa aonde eu vá fisicamente, se eu estiver no centro da vontade daquele que me chamou, Ele vai comigo. E a presença do Senhor é capaz de transformar deserto em terra prometida, é capaz de transformar escassez em lugar de abundância. Eu saio do meu lugar familiar e vou para um lugar de peregrino, mas eu não vou de qualquer jeito, de qualquer forma, ou acompanhado por qualquer um. Eu vou acompanhado pelo Deus que me chamou. Então eu me torno peregrino, porque eu saio da minha terra natal, mas eu chego no lugar onde é a vontade, ou sendo da vontade dele para a minha vida, e me torno herdeiro pela fé, porque eu sei que aquele que me conduz é aquele que me acompanha no caminho em que me conduz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O quanto tem custado para você estar no centro da vontade de Deus? Eu acredito que um bocado, ainda que é pela graça. Graça também é iniciativa de Deus de vir ao nosso favor, sem nenhum merecimento nosso, é a capacidade de Deus. Mas fé também é a resposta do coração humano, do nosso coração, aquilo que é a chamada de Deus para nós vivemos. E na hora de responder, custa organizar a nossa vida, continuar deixando Jesus ser o primeiro, nós ficarmos no segundo carro no máximo, deixar Jesus ir na frente, deixa Ele pilotar, deixa Ele tomar conta da história. Nem sempre é fácil, nem sempre é tão tranquilo, nem sempre é tão indolor, mas vale a pena quando nós sabemos que ao estar no centro da vontade de Deus, nós somos acompanhados pela presença dEle, como Ele mesmo diz em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: não tende, ou não se preocupe com as coisas, não se apegue, ou quer dizer, não viva de forma avarento, contentai-vos com aquilo que tem, pois Ele tem dito: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Gente, nós estamos aqui no culto de fé, e recebemos tanto de Deus, e saímos daqui com chaves de vitória, saímos daqui com direções, com estratégias, com percepções, com tudo. Mas o que tem que fazer diferença quando nós chegarmos em casa, ou amanhã quando formos para o trabalho para enfrentar os Golias ou os leões, quando nós formos resolver algumas coisas na família, ou em qualquer área, comercial, financeira, ministerial, familiar, tudo, nós temos que entender que o maior tesouro que nós já temos é a presença de Deus manifesta que nos acompanha, porque nós estamos dizendo: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não saio desse lugar, porque eu escolhi estar no lugar chamado centro da tua vontade, porque no centro da vontade de Deus somos acompanhados pela sua presença. Isso é tão maravilhoso para nós. Vale a pena o investimento, vale a pena, não é tão fácil. Como outro, Jesus disse: vem, e aí ele disse assim: eu vou, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir do meu Pai. Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Provavelmente não tinha um cortejo fúnebre naquela hora, não tinha um velório. Jesus não seria tão sem alma ao ponto de dizer: nem chore por um parente amado. Não é isso que ele está dizendo, mas era um acordo familiar que provavelmente aquele moço estava atrelado a ficar ali naquele acordo familiar até que os seus pais morressem, e aí ele estaria livre para atender a vontade de Deus. E de repente Jesus o chamou, e quando Jesus o chamou, ele tinha uma oportunidade: ou eu priorizo a vontade de Deus, ou então eu vou viver todos os meus padrões até que Deus caiba em algum deles. E Jesus disse: deixe os mortos enterrar os mortos. Você tem uma nova prioridade no seu coração. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Escolha o centro da vontade. Escolha o centro da vontade do Pai, como se Ele estivesse dizendo: porque nesse centro eu vou te acompanhar. No centro da vontade do Pai, os seus problemas não são seus, são deles. São dele. É do nosso Senhor.
nós não temos agora não só esse benefício, mas temos outros benefícios também. Olha só o versículo de número 32, agora a parte B. E lhe disseram: olha, tua mãe e os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Olha o versículo de número 33, olha só, gente. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? Então ele lhes respondeu. Preste atenção no detalhe do texto. Jesus não está respondendo quem está lá fora o procurando, mas Jesus está respondendo o questionamento, a inquietação de quem está lá dentro, trazendo algo para ele. Então olha que coisa interessante. No lugar chamado centro da tua vontade, no lugar chamado a tua vontade, nós temos direções claras de Deus, diárias ao nosso coração. Pastor, eu conheço pessoas que estavam sentadas aqui nesse banco e não estão mais. Eu conheço pessoas que estavam fortes na vida com Deus, de repente desistiram. E quando eu olho as fotos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, quando eu passo na praia aqui, eles estão sempre caminhando, tomando lá cerveja. Eu não sei o que eles estão tomando, mas parece que eles estão sorridentes, que eles estão rindo. Está tudo certo nas redes sociais, a vida mais brilhante que tem. Meu Deus, eu fico tão temeroso de sair da vontade de Deus. E quando eu vejo alguém saindo, descambando, parece que a vida da rede social se torna maravilhosa. O que é isso? Ô gente, eu não sei o que é isso. Ou pode ser falsidade, ou pode ser um tempo em que existe uma coisa chamada lastro, existe reserva, uma hora a reserva acaba. Eu não sei, Jesus disse que se o ramo for cortado da videira, uma hora ele seca, e quando ele seca, não adianta invernizar o ramo, não adianta querer lixar ele, não adianta querer jogar uma aguinha, ele tem que estar ligado na videira, que é Jesus. Mas uma coisa eu posso dizer: quem não está atendendo a chamada divina, priorizando o Senhor no seu coração, deixou de ter o Senhor, o Espírito Santo, como o maior conselheiro pessoal da sua vida. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Nós estamos aqui priorizando a vontade de Deus, colocando a nossa vida em prol de colocar o Senhor em primeiro lugar. Saiba que o segundo grande benefício é que Ele responde às inquietações do nosso coração. Eu não sei quantos dias você já está aqui nessa quarta-feira, talvez trazendo uma causa ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você está clamando por algo na sua vida. Eu não sei quanto tempo você já está cumprindo Jeremias 33:3, que diz assim: clamas a mim. Ou então outra versão diz: invoca-me, clama a mim, clamas a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu não sei quanto tempo o seu clamor está acontecendo, mas Jesus chega a dizer sobre o caráter de Deus para responder a nossa oração, ao ponto de Jesus dizer: tenha uma oração incessante, não pare de orar, porque é como, aí ele diz, é como uma viúva que foi procurar um juiz iníquo. Ela sabia que o coração desse juiz era duro, era um coração de um juiz, de um homem duro, que era frio, vamos dizer assim, nas suas sentenças, ou nas causas que lhe era apresentado. Ele não ia por misericórdia, como se ela estivesse dizendo, a Bíblia estivesse dizendo isso, mas aquela mulher, ela foi até o juiz levando a causa, e ela importunou o juiz, até que o juiz julgasse a sua causa. É como se Jesus estivesse trazendo essa história, dizendo: pode trazer diante de Deus a sua causa, porque Ele está ouvindo, e o coração dele é bondoso, e na hora do Senhor, a sua resposta vem. O que eu posso dizer como um benefício claro para quem está escolhendo viver no centro da vontade de Deus, é que você e eu, nós temos o Espírito Santo como conselheiro pessoal do nosso coração. Nós ouvimos a voz de Deus, gente. Isso é maravilhoso. Ah, pastor, mas quem desviou, usa qualquer roupa, eu vou sair de casa, o Espírito Santo me puxa. Foi: opa, essa blusa não, opa, essa saia não, opa, essa calça apertada aí, ou de homem ou de mulher, né, tem de tudo, não, opa. E o outro pode tudo? Ele pode tudo, ou ela pode tudo, por enquanto, porque sempre tem uma disciplina depois, ou um preço pelo menos. Pode tudo, mas uma das coisas que não pode, fora da vontade de Deus, é ter o Senhor como conselheiro pessoal do seu coração. Salmo de números 32, versículo 8 e 9, é algo maravilhoso. Deus fala conosco: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sobre a minha vista te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula que precisam de cabrestos.
Ele está dizendo: não deixe que as circunstâncias te levem para um lado, para o outro, ou que com uma autoridade externa eu preciso conduzir a sua vida. Depois de você parecer perdido, eu preciso te puxar como um cavalo ou uma mula é puxado numa rédea, numa circunstância, em algo bruto, algo que você não entende. Ele está dizendo: não, eu tenho entendimento claro para trazer ao seu coração. Instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir. E ele diz: sobre a minha vista te darei conselho. Qual é a ideia de minha vista? Ele está dizendo: perto de mim você tem os meus conselhos e as minhas instruções. Olha o que Deus está dizendo: perto de mim você tem os meus conselhos e as minhas instruções. Olha o que o Senhor está dizendo: perto de mim você tem os meus conselhos e as minhas instruções. Um dia eu estava orando num projeto que nós temos lá no Carisma, chamado Escola de Oração. E aí eu estava orando na escola de oração, orando em línguas e tal, e aí de repente Deus me deu uma visão, e eu via como se eu estivesse na frente de um adversário, e eu estava tinha um tabuleiro de xadrez na minha frente, e aí eu estava naquele tabuleiro de xadrez, e o adversário do meu lado, e de repente eu tive uma compreensão naquela visão, que era o próprio Satanás, assim, um inimigo que estava na minha frente, e me vinha uma compreensão naquela visão, e a compreensão que eu tinha, eu falei: Senhor, Ele é muito mais experiente do que eu. Qualquer jogada que eu fizer, Ele já está muito mais na minha frente pela experiência. E enquanto eu estava orando e vendo aquela visão, tendo aquela compreensão toda, eu vinha por detrás de mim, saía uma mão, vinha uma mão por detrás de mim. Eu lembro com muita clareza até hoje. E aí ele vinha, me ensinava a jogada. Eu sei o que eu vou dizer, gente, não existe no xadrez, tá? Eu sei o que eu vou dizer, mas é a visão aconteceu. Aquela mão me ensinou uma jogada, e com aquela jogada era checkmate contra o adversário, contra o inimigo. E eu saí daquele momento de oração tendo uma certeza no meu coração: eu não preciso gastar tempo com medo do adversário descobrir o que eu vou fazer, mas eu preciso gastar tempo conhecendo a vontade de Deus no centro da sua vontade, o caminho de Deus para mim no centro da sua vontade, porque quando Deus nos instrui, não há inimigo que possa nos deter. Quer dizer, nós estamos há anos-luz na frente do inimigo, com uma simples direção que Deus coloca no nosso coração. Isso é coisa maravilhosa, gente. Preste atenção: para aconselhar todo o Egito, Deus usou um José. Para aconselhar toda uma Babilônia, Nabucodonosor dizendo: olha, se vocês não me disserem o sonho nem a interpretação, eu vou mandar matar todos os magos, encantadores, pessoas que trabalham nessa área. Os magos vão todo mundo para a forca, viu, gente? Deus usou um Daniel. Não usou 200 pessoas com conselho sábio, como aqui lê aqui as ciências da época. Não, Deus usou um José que estava preso. Deus usou um Daniel que nesse momento já estava esquecido lá no império. Deus usou um José, Deus usou um Daniel. Sabe o que isso quer dizer? Deus, com um conselho a nós, Deus nos faz ir muito além do que qualquer adversário partimão de Satanás contra a nossa vida. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é o segundo benefício maravilhoso do centro da vontade de Deus? É que eles estavam ali, versículo 33, e ele lhes respondeu. Eu queria que você fosse profeta na vida do seu irmão e dissesse para ele assim: você está clamando a Deus por algo? Fala com ele assim: Deus já está dentro de você, respondendo aquilo que você precisa. Amém? Versículo 33, e ele lhes respondeu. Deus trouxe-me lá de Igarapé para poder dizer para vocês hoje: Lagoinha, Vila Velha, sobre vocês Ele lhes tem respondido ao coração, conforme o centro da sua vontade. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e os meus irmãos? Versículo 34, e correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e os meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e pai. Preste atenção, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui. Até então Jesus não mandou recado para ninguém lá fora.
Jesus ele está sendo ali usufruído, quer dizer, a presença está com quem está lá dentro. Ele passa no versículo 32 a responder aos corações de quem está lá dentro. Aí eles chegam com um questionamento dizendo: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Eu entendo algo nesse texto. O que eu entendo? Eu fico imaginando quem estava dentro da casa, talvez passando um certo constrangimento. Constrangimento que eu digo assim, talvez assim: gente, então ele tem que parar de falar conosco. Então ele vai não nos dar atenção. Então nós vamos ter que dar espaço aqui para o pessoal entrar. Ele agora vai mudar completamente a sua prioridade. Nós não temos mais, o recado está vindo, e parece que esse recado é para tudo, que você tem que sair daí. Ou então, olha, essas pessoas aí vão ficar te esperando, que a gente precisa de você agora, prioritariamente. Mas Jesus, de uma forma tão graciosa, no versículo 34, eu vou ler de novo, dizendo: e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz: eis minha mãe e os meus irmãos. Ele aproveitou aquele momento para ensinar quem estava lá dentro. Ele correu o olho e disse: quem está disposto a fazer a vontade do meu Pai, essa é a minha família, esses são meus irmãos e as minhas irmãs. Sabe o que eu aprendo com isso de forma maravilhosa? Que no centro da vontade de Deus, nós não precisamos nos defender, Ele mesmo é que nos justifica. Uma das coisas que eu vejo acontecendo na minha vida em alguns momentos, mas eu vejo acontecendo na vida dos irmãos, que aconteça muito lá em Belo Horizonte, aqui não, mas se acontecer um dia, você já vai estar remediado com essa palavra. Gente, presta atenção no que eu vou dizer, é claro e sucinto. Jesus nunca nos mandou cuidar da nossa reputação. Você não vê em um lugar da Bíblia Deus mandando nós defendermos o nosso nome, Deus mandando a gente discutir com quem estava nos ofendendo ou indo contra nós. Para tudo, discípulos, e vai lá e prova que vocês estão certos, prova que o nome de vocês não é pano de chão para ficar sendo pisado pelos homens. Vai lá e mostra para eles que vocês são os filhos de Deus. Você não tem um lugar na Bíblia dizendo isso. Pelo contrário, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, aí vai, quer dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, ele vai falando. Aí lá no versículo 12 do capítulo 5 de Mateus ele diz: bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos perseguirem, dizendo mal contra vós. Ele diz: vai lá e prova e dá um chicote. Não, ele diz: para, faz uma coisa. Como um bom pentecostal, levanta a mão da glória a Deus e aleluia. Ele está dizendo assim: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Ele nunca mandou a gente cuidar de reputação. Até mesmo, deixa eu dizer uma coisa muito interessante. Até mesmo porque quando ele nos encontrou, a nossa reputação aí sim estava na lata de lixo do pecado. Um dia eu me converti há 15 anos atrás, 14 anos atrás. Jesus me salvou 14 anos atrás. Eu morava ainda na Praia do Canto. E eu lembro, no primeiro ano de conversão, eu estava indo para a igreja onde eu frequentava na época. Ainda não era Lagoinha, não tinha Lagoinha por aqui. E eu indo para o ponto, eu tinha 2 tickets de refeição no bolso. E eu lembro, uma senhora me abordou, uma moradora de rua. Na verdade ela estava mais na minha frente assim. E aí o Senhor falou no meu coração muito claro: vai, meu filho, dá um abraço nela, diz a ela que eu a amo, o ticket de alimentação para ela. E aí eu fiz isso. Eu peguei o ticket, eu fui lá, dei um abraço nela, dei um abraço um pouco mais apertado assim. Eu falei: esse ticket é para dizer o quanto, é uma prova para, Jesus mandou te dizer, Ele te ama. Isso aqui é só uma prova para dizer o quanto Ele te ama e Ele te quer bem. Enquanto eu parei de abraçar ela e saiu aquele sangue quente, eu comecei a notar que eu abracei ela, ela estava suja e mal cheirosa. Então quando ela saiu, eu comecei a notar que eu abracei ela, estava bem suja e mal cheirosa. Você está cheio de Deus e tal, está tudo certo. Mas na hora que eu estou notando que eu abracei assim ela, que ela estava suja e mal cheirosa, o Espírito Santo falou comigo assim: foi assim que eu te encontrei, quando eu te busquei no pecado. Na hora, a foto na minha mente me veio no culto. Eu entreguei a minha vida lá no Pastor Brito, lá no Jardim da Penha, IABV. E aí, foi num culto de terça-feira, o pastor Samuel Gonçalves, que é um pastor assembleano, foi lá, pregou, foi uma bênção. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu lembro que eu tinha tomado banho, eu estava cheiroso, arrumado. Na hora, na minha mente veio a foto de como eu estava arrumado. Eu falei: meu Deus, o senhor está dizendo que me encontrou assim?
E eu estava arrumado, eu lembro. Mas na hora a ficha caiu, dizendo, não era assim fisicamente, era assim espiritualmente, como eu estava no trapo de imundície que o pecado é, e a podridão que a sujeira do pecado traz na nossa vida, na minha vida, na nossa vida. Moral da história, a nossa reputação estava assim. E Jesus na cruz, ele levou o trapo de imundícia, quer dizer, ele levou a roupa de mendigos espirituais, nós. E aí de vez em quando, o melhorzinho da gente era religioso, gente, que ia no domingo para o culto, lavar a mão, lavar o rosto, as mãos assim, em atos religiosos, depois voltava para o pecado de novo. Mas lá na cruz, Jesus levou esse trapo de imundícia, quer dizer, essa roupa de mendigo espiritual, porque nós pisamos na lama do pecado e vivemos muito tempo nela. Mas Jesus estava lá levando essas roupas de imundícia, estava trocando conosco a veste de justiça branca do Senhor. Ele trocou, Ele nos deu a sua própria reputação. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Filho de Deus é o maior carro que o universo pode conhecer, gente. Tem até anjo que está 24 horas nos acompanhando, porque a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daquele que os teme e os livram, e os guardam de todo o mal. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia nunca nos chamou para cuidar da nossa reputação, defendê-la, mas a Bíblia nos chama para nós estarmos na oficina do caráter de Deus em todo o tempo. Aí sim. Mas o que nós aprendemos com isso? Essas pessoas que estavam lá dentro, elas não precisavam levantar e se justificar, dizendo, gente, eu estou aqui, eu paguei um preço para estar um tempo com eles. Você pode aí, mãe de Jesus, irmão de Jesus, irmã de Jesus, nos dar mais tempo. Eles não se levantaram para se justificar. O próprio Jesus os justificou. O terceiro benefício de estar no centro da vontade, ou no lugar chamado a tua vontade, é que nesse lugar nós não precisamos gastar energia para nos justificar. Deus é o nosso justificador. Deus é aquele que julga a nossa causa. Às vezes nós temos que nos calar um pouco mais para deixar Deus falar mais por nós. Não gastar essa energia. A minha energia gasta em fazer a vontade de Deus, é organizar a minha vida em prol da sua vontade, é seguir o Senhor, saber que Ele está na frente, é conduzir outras pessoas nesse lugar de obediência. Mas a obra de Deus nessa, eu não vou nem falar de qual cara, até quero que você me acompanhe. Deixa a fita da Bíblia em Marcos 3 aí, e vá comigo aí para Romanos capítulo 8, versículo 31. Vem comigo aí, Romanos capítulo 8, versículo 31. Essa eu quero ler junto com vocês, bem devagarzinho. Olha só, no centro da vontade de Deus, nesse lugar, não precisamos nos defender, pois Ele mesmo nos justifica. Aleluia. Eu quero ler com vocês, isso aqui é maravilhoso. Pare de gastar energia defendendo a sua reputação. Deixa Deus te defender. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Deus, oculto em Cristo Jesus. Gente, oculto em Deus, escondido em Cristo. Deixa Ele nos defender. Jesus foi recebido na casa de Marta e de Maria. Marta estava agitada, né? Chegou para o Senhor e disse, Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordene-lhe, pois, que ela venha me ajudar. E a Bíblia está dizendo que enquanto ela está falando, Senhor, ordena que venha me ajudar. De repente, a Bíblia diz que Jesus chega para Marta e diz, Marta, Marta, estás ansiosa e atarefada com muita coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que é que Maria falou para se defender de Marta, gente? Nada. Quem é que falou no nome dela? Jesus. No centro da vontade de Deus, nós não precisamos nos defender, Ele que nos justifica. Romanos 8, 31, leia comigo, acompanhe comigo por gentileza. Olha só, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o que acontece? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é com Lagoinha, Vila Velha, quem será contra Lagoinha, Vila Velha? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33, quem atentará à acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. No centro da vontade de Deus, nós não precisamos nos defender, é Ele que nos justifica. A gente gasta menos tempo
defendendo a nossa reputação e gasta mais tempo no lugar, no centro da vontade de Deus, que é a oficina do caráter de Deus para nós. Aí a gente vai ter mais tempo para atender o convite, como Jeremias no capítulo 18 ele ouviu. Jeremias ouviu de Deus dizendo: levanta e desce, vá à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Quando ele chega lá, ele vê o oleiro, e de repente tem um vaso na mão do oleiro, e de repente o vaso se desfaz na mão do oleiro, e o vaso é refeito pelo oleiro, e Deus diz: ô profeta, deixa eu te falar uma coisa, assim é o meu povo nas minhas mãos, assim é a casa de Israel nas minhas mãos, eu sou oleiro, e o meu povo é esse barro, pode ser desfeito e refeito de novo, se o meu povo estiver no centro da minha. Já custa muito estar no lugar da obediência, e aí a gente não fica gastando tempo nos justificando, já que Deus nos justifica. Volta para o texto lá, Marcos capítulo 3, de novo, versículo 35, o último agora, dizendo: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha que coisa simples. Qualquer que fizer a minha vontade, a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O primeiro benefício de estar no centro da vontade de Deus é saber que nós somos acompanhados pela sua presença. Ele é o conselheiro pessoal da nossa vida. Quer dizer, acompanhado pela sua presença. Não importa o que passemos, importa com quem vamos passar aquilo que temos que passar. Segundo benefício é saber que ali nesse lugar Ele nos responde. Ele traz direções claras ao nosso coração. Nós temos o Espírito Santo como conselheiro principal, pessoal do nosso coração. Isso é maravilhoso. Quem está lá fora e está colocando uma vida perfeita no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, não tem isso não. Mas quem está no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo, Ele vai falando, Ele vai convencendo, Ele vai explicando, Ele vai conduzindo, Ele vai aconselhando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O terceiro benefício de estar no centro da vontade de Deus é saber que ali a gente não gasta energia para se defender, porque Ele é que nos justifica. Mas preste atenção no quarto e último benefício de estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, no plano de Deus para nós. Preste atenção. Preste atenção. Jesus disse: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e mãe. No plano de Deus para nós, preste atenção, nós encontramos as melhores pessoas para as nossas vidas. No centro da vontade de Deus, nós encontramos as melhores pessoas para as nossas vidas. Às vezes nós queremos viver um nível de relacionamento com Deus e com uma parte da igreja aqui dentro. E quando nós saímos lá fora, nós dizemos assim: aqui fora quem controla os meus relacionamentos sou eu. Mas lá fora, é lá fora que Deus tem que conduzir cada relacionamento que nós temos. É lá fora que os relacionamentos precisam ser ainda mais verificados. Quando eu fui para sair de Vitória, fui para Belo Horizonte, eu deixei os meus melhores amigos aqui. Mas eu estava ali dedicado ao centro da vontade de Deus. E descobri que enquanto eu estava no centro da vontade de Deus, eu não tinha perdido os melhores amigos. Até porque eu tenho amigos daquela época até hoje. Meu pai faleceu o ano passado, eu tive o pastor Anderson e alguns colegas tão próximos, amigos tão próximos. Mas eu tive pessoas que apareceram que eu nem imaginei, que eram amigos de 15 anos atrás. Eu não perdi. A gente nunca perde o que Deus nos dá verdadeiramente. Mas eu descobri que o que eu achava que estava perdendo, na verdade eu estava ganhando. Porque enquanto eu estava dedicado a me prostrar diante do Senhor, segundo a sua vontade, quando eu fui olhando para o lado, quando eu fui olhando para o outro, eu descobri que as melhores pessoas da minha vida eram aquelas que estavam também dedicando a vida a estar no centro da vontade de Deus. Às vezes existem coisas que Deus nos pede, que passa pelo campo dos nossos relacionamentos. Preste atenção no que eu vou dizer. Caleb era um homem que se conservou em Deus, ao ponto que com 85 anos de idade ele chegou para Josué e disse: Josué, tu sabe o que o Senhor disse a respeito de mim e de ti em Cades Barneia. Tinha 40 anos quando Moisés me enviou para espiar a terra, e eu relatei como sentia no meu coração. Os meus irmãos que subiram comigo apavoraram o povo, mas eu relatei como sentia no meu coração.
Ele disse: eu perseverei em seguir o Senhor. Ele diz: 45 anos há que o Senhor me prometeu essa palavra. Estou tão forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Estou a minha força para o combate até agora hoje. Dai-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu. Eu sei que lá existem os anaquins, grandes e fortes cidades, mas o Senhor está comigo para desapossar como prometeu. E quando ele declarou tudo isso, a Bíblia diz: Josué o abençoou e deu Hebrom por herança. Caleb, com 85 anos, ele não foi procurar qualquer um, não. Ele não pegou o primeiro da esquina e falou assim: deixa eu contar o plano de Deus para a minha vida, para você. Deixa eu dividir os sonhos profundos do meu coração com você. Ele não pegou qualquer um na esquina e disse assim: eu vou contar os bastidores da minha vida para você, para ver o que você acha, conforme o padrão do mundo. Não. Ele procurou um homem de fé. Quando Noemi despediu as suas noras, Ruth e Orfa, ele disse: minhas filhas podem ir, vão com Deus. Despediu elas. Se eu tivesse filho novamente, não daria tempo de você casar com ela de novo. Aí Orfa, sentida, despediu, chorando, voltou. Os amalequitas, a Bíblia diz que ela voltou, Moabita, não sei, voltou para a terra dela, povo dela. Mas a Bíblia diz que Ruth diz assim: não me iste ter contigo, embora, te deixar. Porque aonde você foi eu vou, aonde você pousar, pousarei eu, onde você estiver, estarei eu, porque o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E a Bíblia diz: porque ela estava servindo Noemi, catando aquilo que restava da colheita de Boaz. Um dia o Boaz olhou para ela, e num ato de submissão, ela se apresentou a Boaz, e Boaz foi o resgatador daquela moça, porque ela entregou a sua mocidade, a sua viuvez moça, para servir uma sogra, que nem marido mais ela tinha. Mas enquanto ela foi fiel às alianças que ela tinha aqui na terra, o Deus de aliança resgatou ela de uma colhedora estrangeira, a dona da vinha, junto com o dono chamado Boaz. Como é que a Bíblia conta para nós casos que no centro da vontade de Deus nós achamos as melhores pessoas para as nossas vidas? Jessé foi visitado por Samuel. Samuel, profeta de Deus, ouve de Deus dizendo: enche o chifre de azeite e vai na casa de Jessé o Belenito, porque lá eu vou ungir um rei a Israel, eu escolhi. E a Bíblia diz que Samuel pegou o primeiro filho, e aí Deus colocou no coração dele, falou no coração dele: não é esse não. O segundo filho não é esse não, o terceiro filho não é esse não. E deu um grito dentro dele, não sei, de alguma forma, ou falou com ele claramente dizendo: Samuel, eu não olho como homem, o homem vê aparência, eu vejo o coração. Um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 8 filhos, meu Deus, cadê o príncipe? Cadê o rei de Deus aqui? Aí ele chegou para Jessé e disse: tem mais algum filho? Tem um que está lá na malhada. É como se ele tivesse assim: tem um que está lá fazendo a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então traz ele, porque ele entendeu que no centro da vontade de Deus ele vai não só ser um rei, mas ele vai estar com reis, ele vai estar com as melhores pessoas do reino. No centro da vontade de Deus nós achamos as melhores pessoas para as nossas vidas. Achamos pastores dedicados, achamos irmãos que vão conosco nas pelejas da caminhada, na oração, no jejum, no compartilhar. E se por um acaso, na trilha que Deus nos deu, não cabe algumas pessoas que nós gostaríamos de levar conosco, nós vamos amar todo mundo, gente, conviver com todo mundo, mas amigo de aliança. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos, vírgula, mas vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando, vírgula. Aí eu não chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu recebi do meu pai, vos tenho dado a conhecer. O que ele está dizendo: eu estou aqui para ser o primeiro semeador, um investidor na sua vida. Eu estou te chamando para um relacionamento profundo. Eu estou dando a minha vida por você, mas vocês também são meus amigos, se vocês forem recíprocos ao meu investimento. Tem pessoas que nós levamos as coisas de Deus para elas, mas elas ainda não estão nos acompanhando. Eu não estou dizendo de evangelismo, de serviço, de amor. Isso é para o mundo inteiro, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou dizendo de aliança. Eu estou dizendo de encontrar as melhores pessoas que vão poder descobrir os segredos do nosso coração. Você vai descobrir se alguém está contigo mesmo. Não é só quando ele chora, quando você chora.
Porque alguém pode ser piedoso ao ponto de chorar com o seu choro, mas o verdadeiro amigo também não é aquele que chora com o seu choro, é aquele que verdadeiramente se alegra e dá graças a Deus como a sua vitória fosse a própria vitória dele. Mas preste atenção, Jesus estava ali declarando: no centro da vontade do Pai, ou no lugar chamado a tua vontade, ou no lugar chamado centro da tua vontade, nós encontramos com as melhores pessoas das nossas vidas. Eu tenho certeza que você já está cercado de pessoas maravilhosas, pessoas comprometidas, de pessoas que te amam, que cuidam de você, pessoas que estão te cercando. E se você por um acaso, ou começou agora esse ciclo de obedecer a Deus, ou se você acha que você não está tão acompanhado, eu acredito que você já esteja assim. Espera o tempo. Ou quer dizer, continua andando por esse caminho. Que quando você olhar para o lado, enquanto você está seguindo a Jesus, você vai ver cada Pedro, Tiago e João que aparece abençoado. Você vai ver cada Pedra, Tiago e João, não sei, cada homem e mulher de Deus, comprometido primeiro com o Senhor. Porque quem é fiel à aliança vertical, será fiel à aliança horizontal. Quem é comprometido com o Senhor estará te honrando também no meio da caminhada. E vice-versa. Você é uma bênção para quem está perto de você. E essa pessoa que está perto de você é uma bênção para a sua vida.